Nós vamos falar agora com o nosso entrevistado, Brau, exatamente sobre essa questão aí da decisão do ministro Ricardo Lewandowski a respeito de Pazuello poder ou não ficar calado na CPI. Nós estamos em contato com César Dario Mariano da Silva, que é procurador da Justiça. Doutor César, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos telespectadores. Pois é, Renan Calheiros já entrou com ofício junto ao Supremo Tribunal Federal para evitar que Eduardo Pazuello tenha o direito de permanecer calado durante o depoimento dele da CPI, que está marcado para o próximo dia 19. Agora, em outras ocasiões, em outras CPIs, algumas pessoas conseguiram esse mesmo direito, que é o direito de não se autoincriminar, não é? Sim, é um direito constitucional. A Constituição expressamente diz que a pessoa investigada ou que possa ser sujeito de investigação, ela pode se calar. É um direito constitucional da pessoa, também é previsto no Código de Processo Penal, e é um direito secular, o direito da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mesmo que a pessoa seja chamada na qualidade de testemunha, mas na realidade ela é sujeito de investigação, ela pode se calar. Isso daí nem precisaria, na realidade, de determinação judicial, porque um delegado de polícia sabe disso, um juiz de direito sabe disso. O problema é que a CPI, muitas vezes, ela é muito mais política do que jurídica. É política porque ela é feita por políticos, e às vezes a grande finalidade da CPI não é a busca da verdade, é a autopromoção ou, de alguma forma, prejudicar um adversário político. Então, agora, no caso do Pazuello, ele seria ouvido como testemunha, não é? Então, por isso que ele não poderia permanecer calado na CPI, teria de prestar informações. Agora, de que forma ele poderia ser ouvido ou questionado a respeito de atos durante o período em que ele esteve à frente do Ministério da Saúde, que talvez tenha sido o pior momento aí da pandemia que o país enfrentou? Nós tivemos aquela situação terrível que aconteceu em Manaus, né? Falta de insumos, falta de oxigênio. A quem ele teria que responder nesse processo do qual ele já é alvo? Já existem investigações sobre isso que tramitam no Ministério Público Federal, na Polícia Federal. Mesmo que ele seja chamado a ser ouvido como testemunha, não é a forma que interessa, é o mérito, o intuito. Muitas vezes a pessoa é chamada como testemunha, mas na realidade é um subterfúgio para que ela fale, para que ela seja obrigada a falar. A partir do momento que a testemunha verifica que a pergunta pode incriminá-la, ela diz: eu me reservo no direito de não me manifestar. Ele pode responder o que ele entender pertinente, que não o prejudique. Claro que isso vai ser analisado posteriormente, porque se ele estiver fazendo isso daí, não para não se auto-incriminar, mas simplesmente para fugir a alguma pergunta, ele posteriormente pode ser processado por falso testemunho, mas isso vai ser verificado a posteriori. Então, é um direito constitucional dele de não se auto-incriminar. Se essas perguntas, de alguma maneira, trouxerem prejuízo para ele, que ele possa ser processado civil ou criminalmente, ele pode simplesmente se negar a responder as perguntas. Agora, não tem nenhuma forma de o ministro Lewandowski, por exemplo, tomar uma decisão diferente com base no que está previsto na Constituição? Seria a primeira, porque em todas as CPIs que eu tenho visto, são movidas ações, ou habeas corpus, ou mandado de segurança, a depender da hipótese, e é concedida a liminar para a pessoa não se manifestar. Isso é um direito constitucional da pessoa, e tudo leva a crer que querem incriminar o ministro. Isso pelas próprias declarações dos parlamentares que compõem a CPI, eles querem incriminá-lo. E ele, muito embora seja chamado como testemunha, na realidade ele está sendo investigado. E se ele verificar que uma pergunta, e assim, ele pode até ser instruído pelo advogado, o advogado pode estar até ao lado dele, dizer não responde, ele não é obrigado a responder, porque ele vai se incriminar. Isso é um direito constitucional, isso daí não é o judiciário que vai dar à pessoa.
é a Constituição que outorga esse direito à pessoa de não se autoincriminar. Agora, ele pode comparecer e no dia escolher as perguntas que ele vai responder? Ele deve comparecer. Ele deve. Se ele é intimado e ele não comparece, ele pode ser conduzido coercitivamente. Só que ele vai dizer, eu não vou falar porque isso daí me prejudica. Ou ele pode responder as perguntas que não prejudiquem. A escolha dele. Isso é um direito constitucional. Então não adianta a pessoa querer, olha, você vai ser processado por falso testemunho. Não pode. Porque se ele, mesmo que de uma maneira transversa, esteja sendo investigado, mesmo que lá ele esteja na qualidade de testemunha, mas na realidade ele está sendo sujeito de investigação, ele pode se negar a responder sem que isso implique crime de falso testemunho. E outra coisa, é bom que se deixe muito claro também que ninguém pode ser preso em flagrante delito por falso testemunho, porque o artigo 342 do Código Penal, que é aplicado subsidiariamente à lei da CPI, diz que a pessoa pode se retratar até a prolação da sentença. Neste caso, nós vamos interpretar analogicamente até a apresentação do relatório, e se o fizer, se voltar atrás, disser a verdade, é extinta a punibilidade. Então, numa situação desse tipo, a pessoa não pode ser presa em flagrante delito, porque suponhamos que ocorra a propositura da ação, mas ele vem posteriormente e se retrata, ele vai ter ficado preso indevidamente, porque a partir do momento que a pessoa se retrata e recoloca a verdade, é extinta a punibilidade, é como se nada tivesse ocorrido. Então, não é possível falar em prisão em flagrante delito quando a pessoa está prestando depoimento por falso testemunho. Agora, no caso, por exemplo, de Weingarten, que teve depoimento nesta semana e se contradisse em relação à entrevista que ele tinha dado anteriormente à revista Veja, ele pode voltar agora na condição de investigado, e aí, nesse caso, ele teria o mesmo direito que pode ser dado agora ao ex-ministro Pazuello, de permanecer calado? Sim, ele já poderia ter ficado calado naquela situação. Porque as perguntas todas que foram colocadas eram perguntas que não digo todas, mas a maioria das perguntas eram perguntas para incriminá-lo. Se ele quisesse, ele poderia ter se negado a responder. Mas era agora, com base, só uma observação, com base no que ele teria dito à revista Veja. Eles esperavam que ele repetisse a mesma versão e ele se contradisse em vários momentos em relação a declarações anteriores. Mas veja bem, se essas declarações anteriores vão prejudicá-lo e ele possa ser alvo de um processo criminal, ele pode se calar, ele pode mentir, porque ele não vai poder de maneira nenhuma se autoincriminar, mesmo que ele esteja na condição de testemunha, porque na realidade, quando se faz esse tipo de pergunta, é para se buscar elementos para que ele possa ser indiciado ou processado. Se ele vê que essas perguntas são autoincriminatórias, ele já poderia ter se negado a respondê-lo. E se a pessoa está na condição de testemunha, mas na realidade ela não é testemunha, ela está sendo sujeito de investigação, ela pode se calar, ela pode até mentir, porque o réu, o investigado, pode mentir à vontade. Agora, no caso, por exemplo, de se ter a gravação da revista Veja, se constatar que ele mentiu na CPI, nesse caso tem alguma implicação jurídica? Se esse depoimento que ele está dando é autoincriminatório, ele pode mentir. Porque ele tem, da mesma maneira que ele tem o mesmo direito sendo de ficar testemunha, calado, a pessoa tem o direito de mentir, quando ela é alvo de investigação. Agora, se ela está na qualidade de testemunha, ela mente, ela nega a verdade, ela se recusa a responder, o que a gente chama de reticência, ela pode ser processada posteriormente por crime de falso testemunho. Mas se ela efetivamente for testemunha, se ela não for sujeito ou alvo de investigação. Perfeito, porque na CPI, em várias ocasiões, se falou dessa possibilidade de decretar a prisão de Weingarten, então tem toda essa força da CPI, né? Em outras ocasiões a gente também já presenciou esse tipo de situação, mas na verdade a Constituição permite a proteção em várias situações da pessoa não se autoincriminar, é isso?
É isso. Então, a pessoa, é muito comum, o que acontece? Eu vou dizer o que acontece às vezes na delegacia de polícia e também a gente pode aplicar isso daí para a CPI. A pessoa é chamada lá como testemunha e se procura extrair diversas informações dela que, na realidade, não é para esclarecer os fatos, é para incriminá-la. Então, mesmo que ela esteja lá formalmente como testemunha, na realidade ela está sendo interrogada. E se ela está sendo interrogada, a Constituição Federal dá o direito da pessoa de se calar. E como ela é sujeito de investigação, não há possibilidade de nós processarmos alguém por falso testemunho quando é sujeito de investigação. Ele pode até mentir se ele quiser. Perfeito, nós ouvimos César Dario Mariano da Silva, que é procurador da Justiça. Doutor César, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.